Fala, meu velho. Oi, boa noite. E aí, tudo bom, Thiago? Como é que tá? Tudo certo. Tá me escutando bem? Oi? Tá me escutando bem? Aham, sim, só tava aumentando o volume aqui. Ah, beleza. E aí, meu velho? Primeiro, Thiago, queria que tu se apresentasse aqui, falasse um pouquinho quem tu és, de onde vens, pra onde vais. É, Tá bom. Bom, eu sou o Thiago Marô, eu sou formado em psicologia pela PUC-Rio e agora eu estou fazendo mestrado também lá, orientado pelo professor Jean Natividade. Eu faço parte do laboratório dele, que é de pesquisa em psicologia social. Uma coisa que eu acho legal falar também, eu conheci o Bruno ah, por conhecer a Juliane. Então, quando teve um semestre que o Bruno ele falou que ia ministrar uma aula de análise quantitativa avançada, eu acho, na UFRJ, e aí eu me interessei, então fui lá na UFRJ fazer essa disciplina com ele. E aí foi paixão à primeira vista. Gostei do Bruno, gostei da aula. Tudo que foi dado lá foi muito importante, então eu me inscrevi também no Psicometria Online Academy e quero estar sempre agora buscando aprimorar as minhas habilidades de psicometria, de análise de dados, porque eu entendo a importância que elas vão ter na minha profissão, que eu espero que seja um professor universitário. Ah, legal, velho. E tu, qual é o teu tema, Thiago, do mestrado? O que é que tu tem trabalhado? Eu Vai ser sobre a percepção da personalidade. Eu quero saber se a percepção que a pessoa tem da própria personalidade influencia na percepção que ela tem da personalidade dos outros. Legal, velho. E tu tem interesse também de investigar se a percepção dela é correta, por assim dizer, em avaliação com outras medidas? Tipo, se você meio que consegue se Esse aí, autocompreender ou não. se a própria percepção dela É condiz com condizente a com o padrão real de resposta. personalidade? Aham. Ah, Sim. tá. Não, isso daí, na verdade, foi até uma ideia que a Juliane deu na, na disciplina que eu tenho com ela, de elaboração de projeto, mas a ideia principal era mais usar a BFP, que é um instrumento bem comprido, bem completo sobre a personalidade, para usar como medida de personalidade individual, né? E aí fazer um experimento para ver se o que a pessoa vai lembrar de uma pessoa descrita vai ter relação com a personalidade dela, de acordo com a BFP. Ah, legal, velho. Tem muito estudo nessa área já, Tiago? Assim, tem muita referência, assim, que tu se baseia? Como é que é? Então, os estudos que têm mais, eles não tem muitos recentes. Os que têm mais recentes agora são da área de neurociência. Aplicam lá as técnicas de neurociência, que eu não sou muito familiarizado. Sim. Mas teve um momento mais forte, assim, acho que 1980, 90, lá começando com a Marcos, a professora de Stanford, que eles estavam querendo ver se existia realmente alguma influência de como a pessoa, da pessoa prestar mais atenção a características que ela enxerga como dela. E Sim, aí o meu recorte vai ser um pouco mais para a personalidade dela e não outras características que possam ser sim. delas também. É legal, velho. Tu tá no teu primeiro, segundo ano. Segundo aninho. É o ano que as coisas têm que acontecer, né? É, o ano passado foi difícil, né? Acho que todo mundo sabe. Então, eu e o Jean, a gente conseguiu também botar minha qualificação agora para o começo desse ano. Então, eu ainda não fiz, eu consegui ter um pouco mais de tempo para trabalhar nisso. Então, daqui a 2 semanas eu vou fazer a minha qualificação. Acho que vai sair algo legal de lá. Sem dúvida, velho. E aí, Thiago, bicho, me fala aí, velho, quais são tuas dúvidas? Me conta um pouquinho, assim, do porquê tu tá aqui, como é que eu posso te ajudar, enfim, vamos bater esse papo Tá. aí. Bom, eu e uns amigos, a gente estava pensando em montar uma consultoria, mas uma consultoria não apenas de análise de dados. Ela seria uma consultoria para melhorar a qualidade de trabalhos da área da psicologia ou da área das ciências humanas. Então, a gente tem algumas ideias de fazer consultoria para análise de dados, para escrita acadêmica, para planejamento de pesquisas também, que é algo que antecede, né, esses outros, que também é muito importante, que vai definir a qualidade, não vai definir, né, mas influencia bastante na qualidade tanto dos dados quanto do embasamento teórico. E também, esses são os principais. Uhum. E como você já
falou lá algumas vezes que você já fez consultoria com seus amigos também quando você fazia a pós-graduação, não sei se mestrado, doutorado. Uhum, os A dois. minha ideia seria conversar com você para pegar algumas dicas também, o que que você acha que a gente pode fazer, alguns pontos que a gente pode prestar atenção quando for tentar botar esse projeto em prática. Sim. Então, me conta um pouco mais, Thiago, assim, tu falou que é meio que uma consultoria ampla, né, assim, no sentido de que vai cobrir várias áreas aí da carreira acadêmica, né, por assim dizer, né, tanto É. análise de dados, quanto projeto, delineamento, escrita também, alguma coisa relacionada à escrita científica? A gente botou esse tópico também por perceber que às vezes é porque a escrita acadêmica ela tem uma certa peculiaridadezinha ali, tem até alguns cursos, né? Curso de escrita acadêmica. Então a gente notou que isso é algo que também pode ter alguma defasagem, que a gente acredita que temos potencial e conhecimento para poder ajudar no trabalho e aprimoramento da pesquisa dos outros. Entendi. Tá, legal, velho. Eu tenho um bloco de nota aqui para não me perder, se você me permite ler. Lógico, fica à vontade. Tá. Então a primeira coisa, a gente teve uma reunião recentemente e era a respeito do nome. A gente ficou pensando que tipo de nome a gente podia dar, porque a gente estava achando que tinha que ser algum nome que tivesse alguma associação, né, com tudo isso que a gente quer fazer. E aí a gente conversando assim, fazendo uma associação livre lá em grupo, saiu o nome quantitativamente. E aí Uhum. o mente ali entre parênteses para Sim, sim. fazer a separação. Eu não sei se tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção na hora de elaborar um nome, se eu sei que as pessoas fazem buscas no Google, né? Então elas digitam termos específicos para quando elas têm alguma dúvida. Então eu fiquei pensando, a gente, né, ficou pensando nesse ponto, né? O que que as pessoas poderiam procurar que acabariam chegando na gente. Aí É, surgiu esse quantitativamente. sim. Então, assim, ó, eu acho que em termos do nome, né, o nome faz sentido, né, ele está totalmente delineado, né, ali alinhado com o que vocês estão querendo propor, Hum. mas não é por causa do nome da empresa que as pessoas vão achar vocês, entendeu? Mesmo que Ah, seja um tá. nome quantitativamente, tipo, as pessoas vão procurar no Google regressão logística, regressão linear, o que é análise fatorial, e Uhum. eventualmente vocês tendo, né, aí conteúdos publicados em relação a esses tópicos, eles podem chegar e encontrar vocês. Então, Uhum. isso é um primeiro ponto. Mas mais do que pensar nisso, né, e tipo, será que eu vou ser achado a partir do nome da minha empresa? Eu me preocuparia um pouco mais com a questão do registro de marca, né? Se eventualmente aí essa marca ainda não foi registrada, ou se você tem aí o domínio, né, um quantitativamente.com ou .com.br disponível, Aham. né? O nome me parece fazer sentido, mas eu só me preocuparia um pouquinho em dar uma checada nisso, né? No site do INPE, INPI, tu consegue fazer uma busca desses nomes de Ah, marca, tá. para ver se já tem algum tipo de registro, né? Se for uma marca registrada, aí você já tem que pensar em outro. Mas por hora era Sim. isso. Assim, a gente às vezes gasta muito tempo pensando no nome, né? Mas a verdade é que o nome, daqui a pouco, quando ele se tornar usual, as pessoas vão gostar dele, meio que independente do que ele seja, sabe? A não ser que seja um nome muito esdrúxulo, assim, É. que É uma coisa que realmente. a gente pensou num nome também que podia ser algo comentável assim com as pessoas. Então, sei lá, tem um professor de uma matéria de elaboração de pesquisa. Então ele fala, sei lá, a gente ficou imaginando, qualquer dúvida vocês podem consultar quantitativamente. Sim, Seria sim. um nome fácil das pessoas pegarem, né? Não, Grudar na mente em delas. relação ao nome, assim, eu acho Tá. que funciona bem, né? Não tem muito segredo não, assim, em relação a isso. A única coisa, Tiago, assim, que eu queria entender um pouco melhor é porque vocês disseram que vocês vão começar aí com uma vasta amplitude aí de serviços, né? Como é que vocês pensaram nisso? São quantas pessoas? Enfim, Uhum. como é que é a estrutura do negócio? Ah, tá. Nós somos 5, somos um grupo de 5, 2 doutorandos, um graduado que vai começar o mestrado, eu de mestrando e uma graduanda. E a ideia de fazer nós 5 é porque a gente conseguiria se dividir para ficar 2 ou 1 ou 3 em cada um dos serviços. Então a gente conseguiria dar uma abrangência maior para esse tipo de serviço que a gente tem. E aí a gente delimitaria uma pessoa ou duas para ficar mais responsável por alguma área. Então, se vem demanda de escrita científica, vai chegar em certa pessoa
e essa pessoa fica, como é que é? Ela fica encarregada de fazer a demanda, ver o que a demanda pede. Uhum. Mas todo mundo vai estar ali aberto para caso precise. Então, se só tiver vindo demanda desse tipo, aquela pessoa vai conseguir distribuir entre todo mundo. Sim. Mas a ideia é que fique principalmente a cargo dela. Questão de organização, foi isso. A gente não falou de preço, de que tipo de serviço, quanto a gente cobraria. Mas, uma coisa que a gente pensou seria a divisão, né? Então, a gente pensou, por exemplo, se a gente faz um serviço e o serviço dá R$ 100, 50% ficaria com a pessoa que executou o serviço, então a pessoa que fez a consultoria. Os outros 50% a gente dividiria, somos 4, né? Então ficaria 10% para cada e 10% para um caixa. São 5, Um né? No dinheiro caso, assim tu e mais da 4. empresa. Oi? São 5, não? Tu falou? Então, a pessoa que fez, Ah, sim, sim, o os outros resto dos 4 que não 4. fizeram Aham, sim, e a caixa. Então, entendi. vai dividir para 6. Uhum. A gente pensou dessa forma, porque a gente entende também que a gente não vai ficar delimitado só a fazer a consultoria. A gente também vai ter que, uma coisa que a gente quer fazer, pelo menos, né? Ter algum tipo de rede social, Facebook, Instagram, que é algo que Precisa, depois eu vou querer falar. Vai ter precisa. que saber lidar, organizar essas coisas. Provavelmente a gente vai ter que ter planilhas também de gastos, do que a gente pretende investir dinheiro em alguma coisa, fazer alguma propaganda. Então a gente todo mundo vai ter um pouquinho também desse trabalho mais administrativo, cuidar do site, né? Já Sim. tem tomando conta. A gente está fazendo, a distribuição de tarefas está sendo por aí, por enquanto. Já é uma coisa que começa aí com várias possibilidades, assim, né? Tem uma amplitude meio grande aí de tarefas. Isso eu me preocupo um pouquinho, né? Assim, porque geralmente, sabe, assim, um conceito que tem se tornado muito famoso e na verdade hoje é o mainstream assim de desenvolvimento de empresas, né, de startups, é o startup enxuta, né? Tipo assim, você Uhum. começa pequeno e na medida em que o seu negócio vai dando certo, você começa a crescer, né, de acordo com a necessidade que você tem. Então, isso é uma coisinha assim que eu me preocupo um pouco no sentido de que vocês vão oferecer, né, vários serviços, né, e, a depender do nicho que vocês estão, né, dos contatos que vocês têm, vai chegar muito mais serviço para uma área do que outra. Então, por exemplo, Uhum. né, eu acredito, particularmente acredito que vocês, até pela experiência assim de vocês, de trabalhar um pouco mais né, com pesquisa quantitativa, talvez apareça mais algumas coisas relacionadas à análise de dados, e aí eu não sei o quanto essas outras áreas aí elas vão conseguir, né, caminhar juntos a ponto de valer a pena, tu entende? A ponto de valer a pena Aham. ter essas áreas aí já desde o começo, sabe? Então, Entendi. isso é um ponto a se pensar, sabe? E uma outra coisa, sabe, Tiago, assim, que eu sempre me preocupo, assim, quando eu vou tentar pensar em negócios e tal, e vou montar alguma coisa, e eu penso muito, assim, no trabalho que dá quando você tem vários pilares para construir, tu entende? Porque, assim, ó, por exemplo, Hum. vocês vão montar uma empresa em que vocês vão oferecer vários serviços, né? Serviço de análise de dados, serviços de escrita científica, serviço de alinhamento de projetos e tudo mais. Em certa medida, cara, assim, em certa medida, as pessoas vão olhar para tudo aquilo que vocês oferecem e vão meio que pensar, pô, será que esses caras realmente conseguem fazer tudo isso aqui bem feito? E essas pessoas vão, em certa medida, assim, vão querer provas, tu entende? Sim. Escrita científica. Quem é a pessoa que vai aqui me ajudar a escrever cientificamente? É fulaninho. Deixa eu ver aqui quantos artigos essa pessoa publicou. Então, opa, deixa eu ver aqui. Entendi. Se vocês não têm um histórico, assim, um histórico que realmente, assim, óbvio, você vê, é importante começar do começo, tu entende? Mas quanto mais vocês ampliam, menos vocês conseguem aprofundar, sabe? Sim, É sim, como um entendi. prego, sabe? Assim, um prego fininho, ele entra muito mais fácil na superfície do que um prego maior, né? Porque a amplitude dele é maior, né? Uhum. A área dele é maior. Então, assim, isso é só um cuidado que vocês vão ter que pensar assim, né? Porque, por exemplo, vocês imaginam que vocês vão querer criar um site, e aí vocês vão querer gerar conteúdos para esses sites.
vocês vão ter que gerar conteúdos relacionados à pesquisa quantitativa, vocês vão precisar gerar conteúdos relacionados à escrita científica, vocês vão precisar gerar conteúdos relacionados a método. Então, vocês acabam, né, dividindo muito né? a energia de vocês, entendeu? Então, isso é um pouco de cuidado, assim, que eu na verdade, não é nem que eu diga que vocês não devem fazer. Acho que já está tudo alinhado, se vocês têm as pessoas que têm essas expertises específicas, é só um ponto que vale a pena você ter noção, né, de que isso vai precisar ser feito, entendeu? Esse esforço ele vai precisar ser diluído, né? E talvez se vocês se concentrassem em uma coisa, talvez vocês conseguissem crescer mais rápido, entende? Talvez vocês conseguissem crescer mais rápido. A gente tem 4, né? Talvez botar 2, né? Aí eu não sei porque vai depender muito aí da relação que vocês tenham, sabe, Thiago? Isso é um ponto assim, né? Também assim, porque quando a pessoa começa um negócio, a gente tem muita vontade, a gente tem muita ambição, muito desejo, né? E aquela coisa toda, aquela motivação e tudo mais. Mas na hora que as coisas começam a acontecer, cara, todo mundo tem que estar muito alinhado, sabe? Porque assim, ó, montar um negocinho, ele não é trivial, sabe? Tipo assim, por mais que você monte uma empresinha, né, uma consultoria, e assim, mas eu não tenho muitas ambições aqui, eu quero só ganhar minha graninha aqui para poder, sabe? Imagina que seria mais ou menos essa situação. Eu tenho aqui, não tenho muitas ambições, quero só ganhar uma graninha aqui para fazer, enfim, né, para ter uma graninha no final do mês e tal. Então, isso é uma perspectiva, mas, por exemplo, se um de vocês ou 2, enfim, diz assim, cara, isso aqui é minha carreira, velho, isso aqui é o que eu quero construir mesmo, com seriedade e tudo mais, vocês vão entrar em descompasso lá na frente, entende? Então isso precisa estar muito bem alinhado, né, sobre qual é a importância que esse negócio tem na vida de cada um de vocês, entende? Se para todo mundo for uma coisa assim do tipo, vamos tentar para ver o que é que dá, vamos tentar para ver se dá certo, se para todo mundo for isso, ótimo, vocês não vão se estressar tanto. Agora, se vocês tiverem necessidades diferentes, urgências diferentes, nessa questão da urgência, inclusive, assim, eu aprendi isso muito com a Ju, né, que ela me dizia muito isso, né, assim, olha, são urgências diferentes, né, tem pessoas que têm urgência A, tem outras que têm urgência B, e aí vocês vão querer começar a andar em ritmos diferentes, entende? Então é bacana assim a gente ter certeza que está todo mundo no mesmo barco. Por quê? Porque se daqui a pouco, né, por algum motivo, vocês precisarem desfazer o negócio ou enfim, né, reestruturar a empresa, cara, é muito trabalho perdido. Tu entende? Quem é que vai ficar quem é que vai ficar com a marca? Quem é que fica com a logo? Eu quero, tu entende? E queira ou não queira, bicho, independente de vocês serem amigos, né? Isso acontece, tu entende? Porque, enfim, é um negócio, entendeu? A amizade continua, né? Muitas vezes a amizade continua, mas o trabalho, né, de repensar a estrutura de um negócio que começou amplo, ela pode ser um pouquinho trabalhoso. Mas assim, eu imagino que vocês devem ter isso em mente, já conversaram um pouquinho sobre isso. Como é que é? Assim, o que é que vocês ambicionam, assim, da quantitativamente? Então, na verdade, foi até o que eu levei para o grupo ontem. Eu pensei, gente, isso é algo que a gente quer fazer para o longo prazo? Porque nós todos, a gente quer ser, nós todos queremos ser professores universitários. E a gente está no caminho, né? A gente está nesse processo aí de formação. E aí, eu perguntei isso justamente porque me veio à mente quando você falou que você e seus amigos fizeram na faculdade consultoria, mas aí cada um começou a ir para uma faculdade, ser professor, e então desmanchou. E aí eu fiquei pensando, cara, para mim, na minha cabeça, parecia que ia ser algo por aí. A gente pode montar um negócio, a gente vai se tornando conhecida, a gente vai aprimorando essas habilidades, mas vai chegar um momento que, como todo mundo tem, pelo menos inicialmente, esse mesmo objetivo de ser um professor, professora, vai chegar um momento em que isso não vai se sustentar, porque vai ter que meio que largar ali, né? Então a gente combinou nessa quinta-feira de fazer uma reunião para conversar justamente sobre isso. Se é algo que a gente só quer fazer para ganhar dinheiro, né? Também é válido. Se é algo que a gente tem, um dos meus amigos, ele é mais voltado para a parte de psicometria. Se ele gostaria talvez de manter isso depois só para ele, não sei, pode ser uma opção. Mas vai ter que ser algo que a gente vai conversar e a gente vai fazer isso exatamente no próximo encontro. Legal, velho.
Porque assim, se vocês têm isso claro, né, até isso aqui que tu disse, olha só que coisa interessante. Assim, cara, tem uma pessoa aqui que ela tem um pouco mais de ambição no sentido de tocar essa carreira para frente, tocar essa carreira do consultor. Então já deixa alinhado desde o começo que eventualmente, por exemplo, quando se desfizer, a estrutura que foi montada fica para essa pessoa que tem a perspectiva de manter Aham. isso para o longo prazo. Então, assim, é bacana de ser conversado porque são vários detalhinhos que lá na frente eventualmente aparecem, sabe? Aparecem. Como são 5 cabeças, quanto mais É, pessoas, né, maior é a tendência, não que isso vai acontecer, mas maior é a tendência de dar desencontros, né, aí de ideias. sim. Mas que bom que vocês já têm isso em mente, já vão bater um papo sobre isso. Foi algo que eu. Eu perguntei e o pessoal ficou, ih, caramba, realmente, é algo que a gente tem que conversar que não passou na cabeça antes, né? Sim. Deixa eu ver, eu tenho mais coisa aqui. Você mencionou aquilo de patentear? Não sei. Mas quando a gente criou o nome, logo que a gente criou o nome, a gente verificou e-mail, então a gente criou já um e-mail, criou já um site. Mas a gente ficou pensando, quer dizer, eu fiquei pensando, se. ah, na verdade, foi uma dúvida do grupo, a gente teve no último encontro. Se a gente precisaria, ou não sei, vantagens e desvantagens de fazer a coisa, né? Se a gente precisaria criar um CNPJ para já ter algo formal, ou se a gente pode meio que atuar, não é informalmente, né? Então a gente se divulga assim na faculdade, fala com um professor de outra faculdade que a gente conhece e fala que a gente está ali oferecendo aquele serviço. A gente não sabe quais seriam os prós e contras de se fazer um e de não fazer o outro. Então, isso aí é uma pergunta interessante, assim, né? Porque isso vai depender, mais uma vez, né, da seriedade que vocês vão querer tocar esse negócio, né? Se vocês vão começar, e aí eu acho que vale a pena vocês começarem com pessoa física mesmo, né, no comecinho, vocês vão ganhar uma graninha, né? Né, a depender desse montante, vocês vão precisar pagar imposto sobre isso e tudo mais. Existem algumas Uhum. situações em que, por exemplo, né? Por exemplo, tu tá na PUC, né? A PUC tem muitos financiamentos, tem muitos projetos que andam com financiamento e tal. Eventualmente pode acontecer o caso de vocês não conseguirem pegar um trabalho relativamente grande porque vocês não têm CNPJ, vocês não emitem nota, né? Então isso pode ser uma limitação. Aham. De todo modo, né, um MEI, hoje, um microempreendedor individual, ele consegue abrir um CNPJ na internet em um dia, assim, é rapidinho, tu faz lá o teu cadastro de um MEI e tu consegue resolver isso. Se vocês começarem a perceber, né, que o negócio está engrenando, que vocês vão querer tocar isso com um pouco mais de seriedade, aí vale a pena ter um CNPJ, até por causa do imposto, né? O imposto de pessoa jurídica é muito menor do que o imposto de pessoa física, né? Tá. Então, Mais uma isso, coisa que eu isso não por sabia. si só, isso por si só já é uma tremenda de uma vantagem, né? Então, essas pequenas empresas, né, principalmente o MEI, ele possibilita que tu faça isso muito rapidamente. Então, acho Uhum. que vale a pena, mas assim, ter empresa já é uma situaçãozinha, né? Tu vai precisar ter um contador, tu vai precisar saber emitir nota fiscal, daqui a pouco, enfim, tu dá um passo aí para tua vida de adulto, tu entende? Assim, a vida real de adulto, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado no sentido de que, por exemplo, vocês vão precisar saber quem é que é o sócio majoritário, né? Se vai ser um sócio único e o resto das pessoas ali elas vão entrar apenas, enfim, vão receber de alguma outra forma, mas não vai ter sociedade oficial na empresa, ou se vai ter sociedade Uhum. oficial na empresa. Aí já é uma tremenda dor de cabeça, né? No sentido de que, por exemplo, daqui a pouco um resolveu sair, aí tem que mudar todo o contrato social da empresa. Enfim, a burocracia ela Caraca. multiplica por uns 15, entende? Então, assim, eu começaria devagar e em vendo que o negócio está dando certo, em vendo que vocês realmente têm interesse em dar continuidade séria a isso, aí vale a pena pensar. Inclusive porque com o montante de dinheiro, né, que vai começar a entrar para vocês, se tudo der certo, vocês vão sentir a necessidade no primeiro mês que vocês pagarem imposto de pessoa física. Não, não é fácil. Aham, tá. Mas vai devagar, Já foi sabe? ótimo. Mas vai devagar, sempre um passo de cada vez. Sim. Porque isso surgiu assim, mas a gente nunca fez nada em relação a isso, né? Então, Sim. ficou meio na dúvida mesmo. O que que é melhor, o que que é pior, como que a gente começa, se faz um muda o outro. Deixa eu ver. Serviços, serviço, CNPJ. Tá.
E aí, então, veio um pouco mais dessa parte de rede social, né? De como que a gente vai se mostrar para o mundo. E eu acho que isso também estaria ligado, pelo menos na minha cabeça, da gente ter ou não ter um CNPJ, se a gente ser individual ou ser um grupo, porque, bom, nada impede da gente criar um site, criar um Instagram, criar um Facebook, se vender ali como aquele grupo sem necessariamente existir um CNPJ dessa empresa, né, dessa Uhum. consultoria. E aí, pensando nisso, a gente queria saber que tipo de conteúdo a gente podia fazer, porque assim, a gente não vai ser uma empresa de divulgação científica. Seria, pelo menos que eu acho, né, pegar artigos e tentar transformar numa linguagem mais prática. A gente seria um prestador de serviço para aprimoramento dos artigos e das pesquisas. E a gente não conseguiu pensar muito que tipo de conteúdo a gente conseguiria produzir para interagir com as pessoas, né, para botar no nosso site. A gente tem algumas ideias do que bota, a gente já tem um esboço, a gente viu outras consultorias, mas em questão desse conteúdo, assim, para a gente se mostrar para o mundo, a gente já ficou um pouco mais nessa dúvida. Na real é o seguinte, velho, assim, hoje em dia, né, todas essas questões de redes sociais, o melhor tipo de marketing, cara, assim, hoje é o marketing que você ajuda as pessoas, né, que você vai criando conteúdo que vai resolvendo ali os problemas que as pessoas têm, né, então você se mostra como uma pessoa que entende do assunto, você ajuda as Ah, pessoas passam a gostar de você, então, pensa nos problemas, né, que essas pessoas que tu quer atender têm, e resolve esses problemas com microconteúdos, entende? Vai gerando conteúdinho, vai auxiliando essas pessoas aí na medida do que vocês conseguem fazer. entendi. Uma das limitações, né, de vocês terem muitas ofertas de muitos serviços é que vocês vão precisar fazer conteúdos desses vários serviços, né? E na medida que vocês fazem isso, uma pessoa que chega, por exemplo, e ela chega porque ela quer aprender a escrever cientificamente bem, por exemplo, ela pode não ter interesse em análise de dados. E aí fica difícil agradar a gregos e troianos quando tu tem Aham, muitas ofertas de muitas coisas, tu entende? Isso é uma pequena limitação, sim. assim. Mas em termos, por outro lado, como vocês têm uma amplitude maior de coisas que vocês estão pretendendo fazer, isso vai fazer com que vocês possam ter muitas coisas para falar, entende? Então, talvez Ah, vocês não vão ter dificuldade em gerar conteúdo para as redes, já que vocês podem falar de muitas coisas diferentes. Mas, uhum, em geral, assim, o que eu faria era pensar assim, poxa, como é que eu posso ajudar essas pessoas aqui que estão me seguindo, né? E aí isso você vai demonstrar expertise, uhum. você vai criar, a turma vai começar a gostar de vocês, entende? É, enfim. E aí, assim, é seguir muita gente, seguir pessoas que já fazem isso bem, sabe? Segue pessoas que já fazem isso bem, copia mesmo, assim, estratégia, né? Pensa um pouquinho no que é que essas pessoas estão fazendo, vê os resultados, vê os feedbacks que esses posts geram, né? E segue o barco, Ah, velho. tá. Segue o barco. Isso é uma coisa, sabe, também, Tiago, que assim, cara, é muita experimentação, é muito teste, é muito aprendizado no meio do caminho, então Uhum, não dá para perder, assim, não dá para perder muito tempo criando uma fórmula, não, sabe, velho? Porque o sim. avião vai Vai sendo fazendo, né? construído enquanto voa, entendeu? Sim. Não, já que você mandou essa metáfora, tem uma que eu gosto, eu não sei qual é a frase, assim, de impacto, mas é algo do tipo, as melancias vão se arrumando no caminhão durante o caminho. Não adianta Exatamente, tentar aham. arrumar elas no começo. Elas vão se arrumando no Exatamente, caminho. E o começo sempre é um pouco mais difícil, mas daqui a pouco vocês com a organização, né? Vocês organizam uma planilha aí de materiais que vocês querem desenvolver e segue o barco. Aham, tá. Ui, difícil essa vida, né? Não. Fazer o que gosta não é não, cara. Assim, vai ser um prazer. É, ajuda, né? Ah, tá. Isso agora é coisa de identidade visual. Porque, assim, a gente ficou pensando que o mais legal seria pedir o serviço de alguém para montar uma logo, uma identidade visual, né, alguma paleta de cores, ah, e fazer isso para um site também. Mas é que a gente ficou pensando se vale. Porque como a gente ainda não começou, não tem nada, a gente só pensou, caramba, vai ter já esse custo aqui logo de entrada, a gente nem Exatamente, velho. não entrou dinheiro, mas a gente já está gastando. Hum, aí a gente ficou.
realmente na dúvida se valeria a gente gastar inicialmente já para ter essa marca nossa, esse site nosso, para depois começar os serviços. Não ficou muito resolvido isso. Pensa assim, velho, pensa assim. Tu acha que alguém contrataria o serviço de vocês porque a logo de vocês é bonita? Se for só por isso, foi meio ruim, né? Então, cara, a verdade, bicho, assim, é que isso no começo pouco importa, tu entendeu? Pouco importa, desde que não seja nada esdrúxulo, né? Desde que não seja nada esdrúxulo. Não importa tanto o nome do negócio de vocês, não importa tanto a paleta de cores, não importa tanto... desculpa os designers se estiverem escutando isso, tá? mas na verdade, bicho, assim, a gente muitas vezes, né, fica com... E eu digo a gente porque eu também já fiz muitas vezes isso, né? A gente fica com aquela ideia de que o negócio só vai dar certo se você tiver com tudo perfeito, se você tiver com o nome perfeito, se você tiver com a paleta de cores perfeita, se você tiver com o site perfeito. E aí nisso, né, você contrata um web designer, você contrata um designer, e aí já se foi R$ 2.000 embora nessa brincadeira, né, para fazer o site, para fazer a logo. Então, bicho, a sugestão que eu daria, velho, mais uma vez, é a ideia da startup enxuta, cara. Cara, tem vários sites que montam logos, né? Começa com uma coisinha básica. Em a coisa dando certo, mais para frente, vocês fazem um rebranding, né? Vocês pensam, poxa, não, agora vamos dar uma melhorada, a gente tá com condições aqui. Então vocês podem mudar no comecinho ali, né? Vocês já estão com um capitalzinho, mas ainda não vocês ainda não são grandes o suficientes, a ponto de que uma mudança de marca, né, de estilo, vai trazer grandes e enormes prejuízos para vocês. Então, assim, evita gastar mais do que o necessário, sabe? Porque vocês inevitavelmente vão precisar ter alguns gastos que são necessários, mas eu não começaria gastando dinheiro não, sabe? De forma alguma. Porque aí daqui a pouco, até que esse dinheiro volte, sabe? Aí, enfim, não já começa começar não. devendo, né? Já começar devendo não é uma boa ideia. Embora que vocês talvez até conseguissem fazer isso com pouco, sabe, assim, mas existem tantas ferramentas quase que gratuitas, né, que permitem que vocês façam tantas coisas legais, sabe, por exemplo, o site do Wix da vida, cara, começa de graça, sabe, nem que lá embaixo nosso site tá lá. Pronto, perfeito. Então, em a coisa dando certo, vocês vão melhorando, sabe? Mas assim, sempre um passo de cada vez, um passo de cada vez. Na medida que vocês tiverem, né, assim, um negócio, que vocês têm previsibilidade, que vocês sabem que tem demanda, que vocês sabem que vocês têm clientes, que vocês sabem que, enfim, né, que vocês podem gastar porque o retorno é mais ou menos certo, aí vale a pena se vocês dizem assim, não, bicho, agora vamos acelerar um pouquinho esse passo, porque as coisas estão realmente começando a dar certo. Mas veja, eu não sou um administrador, não sou nada disso, assim, entendeu? Isso é totalmente baseado na minha experiência, né? Assim, na minha história, enfim, do que é que eu fiz, né? Antes da UFRJ, agora, depois da UFRJ. Então, não, eu evito gastar ao máximo, velho. Ao máximo mesmo. Só quando é necessário, sabe? Voltando naquela questão de organização de gastos e despesas. Não tendo, então, um CNPJ de primeira, o que a gente pensou como que seria? A gente pensou que a pessoa entraria em contato com a gente pelo e-mail lá que a gente tem, né, do quantitativamente. A gente veria a demanda e escolheria uma pessoa para falar com a pessoa. E aí já meio que começaria o problema, porque a gente não teria a empresa por trás da gente para falar com os clientes. A gente teria que falar como pessoa mesmo, indivíduo. Então, o Thiago ia ter que falar com aquela pessoa, o Thiago que ia receber o dinheiro daquela pessoa e o Thiago que depois ia ter que dividir o dinheiro lá com todo mundo. Isso é um problema porque a gente ficaria... A questão do dinheiro, pelo menos, ficaria muito dispersa. Acho que é muito mais fácil da gente perder o controle do que está acontecendo, para onde está vindo, de onde está vindo. E eu queria saber se tem alguma, não sei se é dica, né? Orientação para como a gente poderia fazer essa organização, pelo menos nesse momento mais inicial, que não estaria tudo centralizado no nome da empresa, né? Estaria dividido entre cada um dos membros. Na verdade é o seguinte, eu acho que uma coisa que facilita é vocês terem uma conta única. Uma conta única só para mesmo que seja no nome de uma pessoa física,
só para receber o dinheiro dessas consultorias. Então, por exemplo, abre uma conta no Nubank, entendeu? Tipo, tu abre isso rapidinho, tem vários bancos virtuais hoje em dia, então vocês abrem uma conta só para isso, mesmo que seja no nome de uma pessoa, não tem problema nenhum, assim, a pessoa tá conversando com A e pagar na conta de B, entendeu? Porque vocês vão se apresentar ali dizendo que são várias pessoas ali, né? Então, a princípio, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, não. Assim, com um mínimo de organização, vocês conseguem fazer isso acontecer. Uma planilha qualquer, né, que diga quem pagou, quais são os clientes, quem pagou, o valor do serviço, o quanto já pagou. Geralmente, aí eu não sei como é que vocês vão fazer, metade antes, metade depois, enfim. Vocês organizam essa planilhinha. E essa conta, né, essa conta que foi criada só para isso, só gerencia esse dinheiro, entende? Uma conta única é bem mais fácil, né? E aí, assim, em relação a essa questão, né, dos e-mails, como é que a gente fazia, né, quando a gente tinha a tal psicometria? A gente tinha um e-mail em que todo mundo tinha acesso, e a gente estava o tempo todo com esse e-mail aberto. Quando chegava uma demanda, a gente tinha um sistema, como se fosse um sistema de táxi. Tu entende assim, ó, chegava uma demanda. Quem é o primeiro da fila? É fulano. Fulano, tá com tempo, tá com disponibilidade? Tô. Então, beleza. Responde lá, vai tocando. E aí, essa pessoa executava. Se a pessoa da vez não tivesse disponibilidade, tivesse muito corrido, não tivesse com tempo, enfim, etc., ela cedia a vez e voltava pro final da fila. E aí, era uma rotatividade em sistema de táxi, entendeu? No nosso caso, funciona super bem, velho. Na verdade, isso foi a melhor forma que a gente encontrou, porque ela é uma forma justa, ela é uma forma que funciona, né? A tendência do retorno à média, né? Ou seja, o que é a tendência do retorno à média? Aquela pessoa aqui, eventualmente aquela pessoa que está na vez, ela vai pegar um trabalho muito pequeno, cara, assim, um trabalho de correlação entre 5 variáveis e vai ganhar R$60, por exemplo, tá? Putz, velho, voltou pro final da fila com R$60. Aí o cara aqui da frente, né, ele pegou um trabalho ali grande, né, R$3.200. Opa, beleza, encheu o bolso e veio. Mas aí, cara, aquele cara lá que ganhou 60, daqui a pouco, na vez dele, ele vai ganhar uma grana também. E aí, e por que a gente achava que isso era relativamente justo? Porque aquela pessoa, se ela trabalhasse mais, ela ia receber mais. Se ela trabalhasse menos, ela ia receber menos. Ou seja, se ela pegou um serviço que era pequeno, ela ganhou menos, mas ela trabalhou menos. Enquanto que aquela pessoa que trabalhou um monte ali e ganhou mais, justo também. Então, isso foi uma forma que a gente construiu para que todo mundo se sentisse satisfeito no longo prazo. Entende? Porque, olha só, eu não sei se isso vai funcionar para vocês, mas essa distribuição socialista aí, de que um trabalho fica só com a metade e o resto é dividido entre as partes, cara, isso pode não funcionar, entendeu, velho? Isso pode não funcionar. Principalmente, assim, pensando mais assim, um pouco naquele tipo de trabalho que vocês oferecem, mas que não tem tanta demanda assim. Então, a pessoa, por exemplo, imagina que uma pessoa... Imagina, tá? Só imagina a situação. Imagina que vocês estão oferecendo serviço de escrita científica, tá? Assessoria para escrita científica. Aí imagina, cara, que chegaram 60 trabalhos de análise de dados e não chegou o trabalho de escrita científica para vocês. As pessoas que estão alocadas aqui para fazer o trabalho de escrita científica receberam 10% de tudo que a empresa ganhou sem fazer nada, velho. Se esse cenário acontecer, eu acho que é importante a gente vislumbrar cenários, tá? Porque eu sempre gosto de trazer casos extremos, porque é nos casos extremos que o bicho pega. Mas se esse cenário acontecer, né, vocês terem muito trabalho de análise de dados e tem pouquíssima demanda ou nenhuma demanda de divulgação científica, e essas pessoas aqui elas estão recebendo a graninha delas, né, porque faz parte do contrato que vocês criaram, pode ser que essas pessoas aqui que estejam trabalhando em análise de dados não fiquem muito felizes. Pode ser que essas pessoas que não estão trabalhando, mas estão ganhando, fiquem extremamente felizes. E pode ser que vocês digam assim, cara, velho, a gente não deveria ter escrita científica aqui, né? Aí essas pessoas dizem assim, não, a gente é importante, afinal de contas faz parte do todo. Então pode ser, cara, assim, que vocês se deparem com uma situação assim, de difícil solução.
Então, assim, e por que eu digo isso, velho? Porque a gente testou várias formas. A gente, lá na Tal Psicologia, a Aham, gente testou várias formas, né? E a gente achou que essa era a forma mais justa, cara. É um sistema de revezamento de táxi. Óbvio que com um percentual para a empresa, um percentual para a empresa, para a gente pagar um designer quando a gente for ter a nossa marca, pagar um designer quando a gente desenvolver a nossa página, enfim, né? aham, Pagar as impressões dos panfletos que a gente distribuía nas universidades inteiras, entendeu? Na universidade inteira. Então, tinha um fundo de reserva. uhum, E aí o que acontecia? Por exemplo, chegava um trabalho grande, né? E esse trabalho grande a pessoa não ia conseguir dar conta. Então, em ela percebendo que ela não dava conta, ela poderia solicitar a ajuda dos colegas, entendeu? Sem que aham. esses colegas perdessem a vez, Ah, entende? tá. Então, isso foi a melhor forma, Tiago, que funcionou pra gente. Não sei se na Legal. realidade de vocês vai funcionar, né? Mas uma estratégia que aqui deu muito certo. Sim. É, porque eu acho que uma grande diferença seria que vocês estavam oferecendo um serviço, né? Análise de dados. Sim. Enquanto a gente estaria querendo oferecer uns quatro. O que não elimina, por exemplo, a possibilidade de vocês terem essa mesma lógica para as diferentes áreas, Uhum. entendeu? É. Porque aí talvez isso torne mais justa a relação dessa questão, né? Trabalhou muito, ganhou muito, trabalhou pouco. Por exemplo, se não chegar demanda para uma determinada área, cara, tem que ver, entendeu? Tem que ver se realmente valeria a pena ter essa área comendo 10 ou 20% do capital da empresa, entende? Aham. Isso é um ponto a se Sim. pensar, velho. Isso é um ponto a se pensar. É. A gente até viu uma conversa sobre essa divisão. Tanto que a primeira ideia, na verdade, foi tipo, 80% para quem fez e 20% dividir entre os outros. Mas aí foi um papo bem curto. Aí falar, não, acho que 80 é muito, vamos botar 50. Sim. Mas aí, realmente, aí se a gente vai levar para esse extremo de uma área ganha muita demanda, a outra não ganha, por mais que seja 10%, no final vai ser muita coisa, né? No final é muita coisa, cara. Uma coisa é você falar de R$ 30, entendeu? Outra coisa, por exemplo, um pesquisador É. aí da universidade sabe que vocês estão desenvolvendo esse trabalho e ele vem, bicho, com uma demanda gigantesca, assim, de um financiamento que ele tá precisando. Isso acontece, velho. No mundo acadêmico, isso é comum, Uhum. entendeu? O cara tem aí um É. financiamento e ele precisa fazer a prestação de contas do projeto dele e ele pediu para vocês analisarem os dados, né, da pesquisa e etc e tal e ver um montante razoável, entendeu? Vem um montante alto. Uhum. Então isso é E aí bacana dá se dez por vocês. cento, dá 50%, né, para os outros. Isso pode ser meio complicado. Sim. Mas pensem, porque isso também, pessoal, e assim, isso também, Tiago, isso vai estar muito relacionado com a relação de amizade, de confiança de vocês, entendeu? Então, isso só vocês que, no andar da carruagem, né, como você falou, vocês vão ser capazes de achar a melhor estrutura para vocês. Uhum, a nossa dinâmica, né? Isso. Só para ter outras alternativas, você falou que vocês testaram várias formas. Quais foram essas outras formas, além do táxi? A gente dividia em tercis, né? Então, tipo assim, ó, um terço para cada um, independente do trabalho. Mas aí, por exemplo, né, Aham, isso não funcionou muito bem, principalmente assim, por exemplo, né, numa situação em que veio uma demanda muito grande de trabalho para uma pessoa, aquela pessoa se ferrou toda de trabalhar e no final das contas ficou só com um terço da coisa. ah, Esse tipo de trabalho também, esse tipo de divisão, ela também no longo prazo ela teria a tendência de retorno à a média, né, média, no né? longo prazo. Mas no curto prazo, cara, aquilo ali mexia, É tu entende? frustrante, né? No curto prazo aquilo ali mexia um pouco, principalmente porque a gente precisava de grana, entendeu? Tava todo mundo ferrado, precisando trabalhar, precisando de uma graninha, todo mundo se sustentando do jeito que dava. Ah, tá. Então, no curto Sim. prazo, assim, a gente achou que essa outra dinâmica era melhor. Que na verdade isso já faz alguns bons anos, né? Então, não me lembro exatamente, mas assim, eu me lembro que isso foi uma delas. É, a gente também teve uma coisa, teve uma que a gente que não deu certo de jeito nenhum, que era todos os trabalhos iam ser divididos entre os três. Não o financeiro, mas a execução.
Então, Ah, por exemplo, caramba. Então, se vem um banco, um faz uma parte, aí depois dessa análise o outro faz outra. a gente pensava assim, por exemplo, chegou uma demanda, né? Então vamos se organizar para dividir essa demanda. Então, a demanda chegou, um vai ajeitar o banco, o outro vai analisar os dados e o outro vai escrever o relatório, por exemplo. Aham. Cara, não dava certo, velho. Não dava certo. Porque aí aquela pessoa que ficava responsável por uma tarefa, a depender do nível de compromisso que tenha com o negócio, vai atrasar, não vai fazer Hum, direito. Então, bicho, assim, isso foi uma das coisas também que fez com que a gente pensasse bastante assim nessa questão de que você vai ser remunerado, por assim dizer, de acordo com a disponibilidade que você tem para o projeto. Então, por exemplo, sim. nessa divisão, né, teve situações em que não deu certo, assim, não funcionou muito bem porque estava muito atucanado, mas tinha que trabalhar mesmo assim, mas aí acabava não fazendo a coisa direito. Isso foi uma das situações que aconteceu. E quando a gente organizou o revezamento, o sistema de revezamento, ficou muito claro qual era o empenho que cada um tinha no negócio. Então, por exemplo, Aham. a pessoa estava aqui, né? Era a vez dela. Mas, cara, estava cansada, não estava com saco, não tá precisando de dinheiro, não tem a mesma urgência, não quer se envolver, passa, entendeu? Vai lá para trás, então. Sim. Aí aquela outra pessoa, opa, então beleza, então eu vou pegar. É, então isso também é uma forma de você comprometer as pessoas, entendeu? Dizer assim, olha, agora é a tua vez, está contigo, segura a peteca aí, cara. Aham. Sim. Entende? Então isso era uma. Funcionou, resumindo, funcionou pra gente. Tá, maravilha. Vai ser bom conversar com o pessoal. Ah, é, uma outra coisa. Isso aí eu acho que já seria mais para um longo, longo prazo, que seria dar algum tipo de curso. Acho que não seria uma boa ideia a gente fazer agora no começo, né? De curso, de algo relacionado ao serviço que a gente dá, né? Por que não? É, porque seria mais uma perninha aqui que a gente está querendo fazer. Então, a gente está oferecendo análise de dados, a gente está oferecendo pesquisa científica, blá, 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 e também tem curso. Então, acho que seria mais um tentáculo da nossa empresa, como é que fala? Megalomaníaca. Sim. Isso é fato, embora, né, assim, exista demanda, entende? Mas com certeza é Hum, importante vocês verem, né, o que é que vocês vão conseguir dar conta, né? No começo, por exemplo, quando vocês não tiverem muitas demandas de análise de dados, não custa nada vocês abrirem aulas, vocês darem aulas, entendeu? Treinamentos, sei lá, semipresencial, enfim, né? Tem gente, por exemplo, que quer consultoria, mas não quer a consultoria para que vocês executem, tem gente que quer consultoria para aprender direto com você, entende? Então tem de tá. todas as situações. O que eu acho importante é assim, ó, cara, quando tu pensa num negócio, né, assim, quanto mais focado ele for no primeiro momento, maior é a chance de tu conseguir fazer com que essa área cresça mais rápida, né? Uhum. Mas, cara, assim, se vocês têm expertise para isso e vocês estão vendo que tem uma demanda, e vocês não têm aquela área que vocês estão querendo oferecer, não está tomando todo o tempo de vocês, eu não vejo por que vocês não pensarem nisso também, entendeu? Ah, tá. Sim. Não vejo por que não. Só precisa ter um Uhum. pouco de cuidado nisso, né? Assim, de ter certeza que essas possibilidades que vocês vão abrir não vai tirar o foco de vocês, entende? Porque, cara, precisa, velho, precisa de foco. Não tem como fazer muita coisa ao mesmo tempo, não, sabe? Velho? Ainda mais vocês que são doutorandos, Ah, né? São mestrandos, então vocês têm uma série de outras atribuições, tem coisa pra caramba pra fazer, etc. Só um pouco uhum. de É. cuidado nisso, sabe? Porque senão, assim, se você vai para muitas direções, né? Tipo assim, ó, imagina aqui, né? Você tem aqui, 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 né? Tudo na mesma linha, né? Tudo na mesma perspectiva. Isso aqui, né? Esses pontinhos aqui alinhados, ele é muito maior do que pontinhos em separado, né? Assim, quanto mais você dispersa, menos profundo você fica. Então é só para ter Sim. um pouco de cuidado É. nisso mesmo. Tá. Tá. Eu acho que, pensando agora, acho que a gente pode tentar começar. Vai fazer o avião enquanto ele voa, né? A gente pode tentar, num primeiro momento, fazer essa oferta inicial de vários serviços. E aí, conforme a demanda for aparecendo, a gente pode decidir por, não sei, ocultar, né? Não vou falar excluir,
mas deixar meio de lado ali, tirar do site, deixar de falar que a gente faz aquilo e focar em alguns. E aí, sei lá, se a gente começar a crescer e começar a aparecer mais demanda desse outro que a gente tirou, a gente pode voltar a incluir ele, né? Sim. Cara, assim, ó, se vocês têm pessoas para executar, não custa nada ter isso lá, entendeu? Ter esse serviço lá. Não custa nada Aham. vocês dizerem que vocês fazem, porque se chegar a demanda, vocês vão ter braço para tocar. A princípio, É. eu não vejo um problema, não, entendeu? Assim, não vejo como um problema tão grande vocês dizerem que vocês fazem isso, se vocês tiverem braço para fazer. A minha única sugestão assim, é vocês pensarem bem na estrutura da empresa, na distribuição de lucros, entendeu? Na participação, porque além dos serviços que vocês vão ter, né, para oferecer, vocês têm que gerenciar um negócio, né? Vocês vão ter sites para fazer, vocês vão ter conteúdos para criar, vocês vão ter que É. mexer em Instagram, vocês vão ter que trabalhar com ferramenta de design, tipo um Canva da vida. É muita coisa, velho, é muita coisa. A depender da seriedade que vocês queiram, e se vocês quiserem fazer esse negócio dar certo, tu vai ver que a parte, entre aspas, né, assim, administrativa do negócio, ele é grande, entende? Sim. Ele é grande, velho. Não é trivial, não, sabe? A gente, no começo, assim, a gente achou também que podia fazer por a gente, né? A gente se divide e faz as coisas. O sonho seria chegar num nível suficiente de conseguir contratar alguém para fazer essas administrações, esse cuidado de site, de Instagram, de imagem. Mas aí, acho que a gente tem que voltar um passo e pensar nesse pequeno. Vamos, a gente mesmo Sim, fazendo, sim. né? Não, com certeza. Até porque quando você vai delegar um negócio, você já precisa ter passado por aquilo. Para que você possa Ah, saber da tá. pessoa o que é que você quer, o que é que funciona, o que é que não funciona, entende? Delegar, bicho, sem ter vivenciado, cara, é muito ruim. Você não tem parâmetro Aham. para dizer se a pessoa está fazendo um trabalho bem feito. Você não tem É. parâmetro para dizer assim, puxa, isso aqui não está funcionando, porque eu conheço a minha audiência, eu sei o que é que as pessoas gostam ou não gostam, entendeu? Então, assim, cara, começa do Uhum. começo. No começo é vocês, entendeu? Colocando a mão na massa em tudo, velho, em tudo. Aprendendo os erros, É. aprendendo com os erros, né? Para que depois, quando você puder delegar uma pessoa, você consiga treinar essa pessoa também, entendeu? E o treinamento, vocês só vão conseguir treinar uma pessoa externa se vocês souberem exatamente quais são os desafios de cada uma dessas áreas do negócio de vocês, velho. Aham. Vai ser passando por isso, né? Tentando fazer por a gente. Exatamente. Tá. Eu, deixa eu verificar. Eu acho que já até acabou. Divulgação, site, design, serviço para contratar, CNPJ, divisão de tarefas, escrita. Quando eu fui falar com você, eu até pensei assim, tá, vai ser bom, vou conversar com o Bruno sobre isso. Mas eu fiquei pensando, cara, mas eu acho que eu nem tenho tanta coisa para falar. Aí eu comecei a pensar e consegui fazer uma lista legal. Então, acho que eu consegui abranger bastante coisa importante para o que a gente está pensando e para coisas que a gente ainda nem sabe Sim, que sim. precisava se preocupar com. Então, eu acho que esse encontro já foi bom demais. Eu vou conversar muito com o pessoal. Tá bom então, Já vai Thiago. ser, Pois. meu Deus, já adianta muito espaço para gente. Legal, velho. Então, assim, ó, desejo aí para vocês muito sucesso nessa trajetória. Espero que daqui a pouco a gente comece a ver quantitativamente aparecendo por aí. Enfim, né? A ideia é justamente essa mesmo, né? Assim, a gente. Uma das coisas que eu venho falando bastante assim é um pouco sobre isso também, sabe? É um pouco sobre empreendedorismo na carreira acadêmica, sabe? Porque Aham. embora todo mundo, né, tenha, né, vocês, todo mundo que eu falo vocês, né, pelo que você falou, tem esse desejo, né, de ser professor universitário, é importante que a gente saiba, né, que tem muito menos vagas do que pessoas interessadas e que é extremamente importante É. você pensar em alternativas, entende? Porque às vezes no mundo acadêmico você fica muito bitolado, né? Você fica muito centrado em uma única, como é que eu posso dizer? Em uma única opção, sabe? Que é fazer um É. concurso e ser professor. Só que, cara, velho, até mesmo aqui, por exemplo, no Rio, né? Tem poucas universidades, entendeu? Pouquíssimas universidades Tem. para que você possa fazer um concurso e você ser um professor pesquisador, né? Tem a UFRJ, tem a PUC,
E tem N outras universidades em que não valorizam tanto a pesquisa, né? Então, assim, você... Só de graduação, a né? carreira, né, da maioria dos mestres e doutores, ela se dá, cara, dando aula, né, em pequenas universidades particulares, onde essas pessoas não conseguem se desenvolver de fato como pesquisadores, né? Então, assim, você pensar em outras possibilidades de trabalho em que você possa ser um pesquisador fora do âmbito universitário, eu acho extremamente promissor, né? Então, eu acho que vale a pena vocês estarem com essa visão, com essa ambição, e sem contar que muitas vezes, né, assim, para quem quer ser pesquisador mesmo, isso muitas vezes vale a pena, mas, cara, assim, por exemplo, né, tu terminou teu doutorado, apareceu um concurso lá do outro lado do país, entende? A carreira universitária é uma carreira, velho, que tem um fluxo, uma migração de pessoas entre os estados muito grande, entende? Tipo assim, a probabilidade de você ser contratado na sua cidade natal, não é alta, não é alta, entendeu? Então, assim, tem muitos custos também, entendeu? É muito bom, né, para quem deseja, para quem sonha, é muito bom, né, porque tem toda a questão da estabilidade, é um salário justo e adequado, né? Mas tem alguns custos aí e essa questão de que cada vez, pelo menos agora, no momento presente, a gente tem uma limitação de vagas, né, e de oportunidades. Os concursos, eles estão fechados, né, aí já há algum tempo, abre muito menos vaga do que forma pessoas, então é bacana vocês estarem com essa perspectiva. Então é isso, Thiago. Te desejo muita sorte para ti, para a turma toda, e parabéns aí pela iniciativa e possível empreendimento. Obrigado, Bruno. Eu vou até dizer que você também é fonte de inspiração para a gente lá, pelo menos para mim, que eu já deixei isso explícito para o pessoal também, todo esse problema que eu via na formação acadêmica e tal, então que eu queria também ter uns planos B aí acontecendo, e eu acho que o pessoal está todo pensando dessa forma também, né? Já que não é das coisas mais simples ter a profissão acadêmica, ainda mais com essa questão de ter que mudar, né? Geograficamente, de onde você está e tudo mais. A realidade social. Eu acho que a gente precisa estar muito, muito consciente da realidade social do país nesse momento, né? Se a gente entende que o Brasil ele não está muito favorável para que você dependa do Estado, né, para ser o seu patrão, eu acho que isso ajuda a gente a abrir os olhos um pouco. Beleza, Thiago? Sim, pois então, certeza. vamos se falando. Fica bem, um grande Maravilha. abraço, meu velho.